o que Deus está a ver. Diga lá comigo, o que Deus está a ver. Quantas já se aperceberam que muitas vezes o que nós vemos não é exatamente o mesmo que Deus vê? Ou melhor dizendo, que se calhar nós muitas vezes vemos as coisas de uma forma, de uma perspectiva, mas nós nos apercebemos que essa não é exatamente a perspectiva de Deus sobre o mesmo assunto. Quantas já se aperceberam disso? E quantas em algum momento também já olharam para uma situação da sua vida e puderam orar assim: Deus, mostra-me o que tu estás a ver, que eu não estou a ver. Mostra-me o que é que realmente estás a ver, o que é que realmente está a acontecer na minha vida e que não é conforme eu estava à espera ou não é conforme eu pensava. Alguém aqui já teve essas questões com Deus? Essas, não digo dúvidas, mas essas conversas com Deus, não é? Então, eu hoje trago uma mensagem exatamente sobre Agar. Esta mulher, Agar, nós podemos ler a história dela em Gênesis capítulo 21, mas mais para trás nós também vamos conhecê-la um pouquinho mais atrás. E só para dar assim uma base às irmãs, quantas já ouviram falar de Agar? Agar. Nós sabemos que Deus deu uma promessa a Abraão e que Deus um dia falou com Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Ele fez isso, ele foi, e a Bíblia mostra-nos como ele se tornou um homem próspero, um homem com muitas posses, com muitas propriedades. E a certa altura, Deus volta a aparecer-lhe depois dele ter tido essa obediência de sair da sua terra, sair da sua parentela e percorrer a terra que Deus lhe mostrou. Mais tarde, Deus lhe aparece de novo. E está no capítulo 15 de Gênesis e diz que Deus lhe apareceu, e logo no versículo 1, só para nós ganharmos um pouquinho de base nesta história, no capítulo 15, versículo 1, diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Deus aparece de novo a Abraão para dizer-lhe: confia em mim, eu sou o teu Deus. E o versículo 2, Abraão fala abertamente com Deus. E nesta tarde eu quero primeiro começar por dizer-vos: Deus é nosso Pai. Posso ouvir um amém? Diga assim comigo: Deus é meu Pai. Eu quero ajudá-la nisso hoje, porque eu sei, ou eu creio que muitas vezes nós como mulheres, nós às vezes por muitas lutas, por muitas circunstâncias da vida, ou por qualquer motivo, às vezes não é fácil nós recebermos essa identidade de filhas. Alguém está comigo hoje? Às vezes não é fácil nós entendermos realmente o que é essa condição de Deus como nosso Pai. Talvez pelas nossas próprias experiências, podem até ter sido muito boas com a nossa paternidade física, ou não, mas a verdade é que nem sempre, e se eu estiver errada digam-me, irmãs, mas nem sempre nós conseguimos de logo receber essa paternidade divina. Eu não é? Quem é que já teve essa luta na sua vida? Eu já tive essa luta e continuo a batalhar e a crer que Deus é meu Pai e que muitas vezes quando o inimigo vem com alguma dúvida, eu tenho que reafirmar a minha identidade em Deus, amém? Então a primeira coisa que eu quero dizer é: você é uma filha amada. Diga comigo: Deus me ama, eu sou uma filha de Deus e sou amada por Deus. No versículo 2, então, Abraão, do capítulo 15, Abraão fala com Deus e diz: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o damasceno Eliezer. Veja só o que é que se passa. Deus prometeu a Abraão riquezas, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te vou mostrar. Abraão fez isso, Abraão obedeceu a Deus, mas Abraão chega a um ponto da sua vida que ele entende que não tem a quem deixar a sua herança. Ele não tem a quem deixar tudo aquilo que ele conquistou. Então Deus aparece-lhe e diz: eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. E Abraão diz o quê? Basicamente Abraão diz a Deus: Deus, eu não tenho a quem deixar nada. Eu vou deixar tudo o que me deste ao meu servo, ao meu mordomo. Então, se nós continuarmos a ler, vemos como Deus lhe faz a promessa de que ele teria um filho. Amém? E quando ele faz essa promessa, faz um pacto com Abraão, nós vemos que então Abraão
entram num período de espera. Diga comigo, esperar. Diga outra vez, esperar. Há uma música das crianças do Diante do Trono, assim, já muito velhinha, que dizia assim: temos que aprender a esperar. E depois dizia: tudo na vida tem a hora certa, não adianta querer apressar. Mesmo nas coisas simples de criança, temos que aprender a esperar. Quantas gostam de esperar? Ai. Quantas reconhecem que esperar é uma situação complicada? Deus disse a Abraão: tu vais ter um filho. E há essa promessa de Deus. Então, Abraão e Sara, sua esposa, entram ali num período de espera. E Sara, sua esposa, chegou a um momento que ela teve uma ideia brilhante. Diga comigo, brilhante. Alguma vez alguma de nós já teve uma ideia brilhante, que era exatamente dar alguma ideia a Deus? Você já teve assim no seu tempo de oração: olha Deus, sabes o que é que tu podias fazer? Tu podias fazer isto e isto e isto. Olha, o que eu queria mesmo era que tu fizesses isto e isto e isto. E talvez, olha, eu pensando bem, tu disseste que ias fazer isto, mas eu até te posso dar uma ajudinha aqui, ok? Vocês já tiveram, pelos vossos risos eu percebo que vocês já tiveram essas conversas com Deus. Acho que é um pouco típico nosso, não é? Está a demorar muito, vamos aqui acelerar as coisas. Então diz que Sara teve uma ideia brilhante. Brilhante, entre aspas. Qual foi a ideia dela? Como ela via que já era velha, que nunca mais tinha filhos, Abraão não ia ter filhos com ela, Sara disse a Abraão: olha, vou-te dar a minha serva Agar e tu vais ter um filho com ela e vamos criá-lo como sendo nosso. Coloque-se na posição desta mulher. Eu hoje vou falar de uma mulher que de alguma forma nós conseguimos observar aqui várias facetas desta mulher. Umas parecem boas, outras menos boas. Mas esta mulher é uma serva, certo? Ela não era uma esposa de Abraão. Ela não era, porque na altura podia haver várias mulheres, não é que fosse a vontade de Deus, mas Deus assim o permitia devido ao pecado do homem. Mas Agar não era. Agar era uma serva de Sara. Então coloque-se na posição dessa mulher. Não deve ter sido fácil para ela ter sido entregue a um homem, entregue ao seu senhor, para ter um filho com ele. E diz que Agar foi entregue a Abraão. E a certa altura, então, Agar engravida. E aqui vemos uma outra faceta de Agar. Diz a Bíblia, se vocês quiserem ler, isto para mim é muito, muito engraçado, mas se vocês quiserem ler depois, no capítulo 16, diz que ele entrou a Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, diz no versículo 4 do capítulo 16, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então, Agar começa por ser uma mulher que é posta perante Abraão, e quando ela se apercebeu que engravidou, ela muda um pouquinho a sua maneira de ser e ela começa a desprezar Sara. Começa a ter uma atitude meio elevada. Não sei se as irmãs conhecem, mas às vezes há mulheres assim longe, dispersas, que elas às vezes assim ensoberbecem-se um pouquinho. Assim muito longe daqui, mas muito longe dos nossos ambientes. Mas elas às vezes ficam um pouco altivas quando algo lhes corre bem. Isso não vos diz nada, pois não, irmãs? Ótimo, ainda bem. Mas às vezes as coisas lhe correm bem e esta mulher, Agar, ficou um pouco ensoberbecida. Então Sara disse a Abraão: olha, esta mulher, ela está a perturbar-me, ela está a tratar-me mal. E ela diz a Abraão: tira daqui, manda embora. E Abraão diz a Sara, por outras palavras, pois as irmãs podem ler, mas Abraão diz a Sara: olha, não foste tu que te meteste neste problema? Não foste tu que tiveste a ideia? Agora desenrasca-te com Agar. E diz a Bíblia que Sara começou a tratar mal Agar. O que é que aconteceu? Agar, com um pouco de medo da sua senhora, que era Sara, ela foge para o deserto. Ela foge para o deserto e a Bíblia relata este encontro muito bem. Diga comigo assim: Agar foge para o deserto. É importante porque nós vamos ver o que é que vai acontecer a seguir. Então, diz o versículo 6. E disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão,
faz o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Então ela foge para o deserto, Agar. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Uau, que grande pergunta faz o anjo àquela mulher. De onde vens e para onde vais? Irmã, foque-se nisto. Se estiver a escrever, escreva de onde venho e para onde vou. Estas são duas perguntas que nós temos que saber a resposta. Se eu lhe perguntasse de onde você vem, qual é a sua história, qual é o seu passado, de onde Deus a tirou, de onde vens e para onde vais? O anjo estava a dizer-lhe o que é que aconteceu na tua vida para estares nesta situação e o que é que tu vês para o teu futuro. E que perguntas tremendas são estas, não, irmãs? Se eu vos perguntasse a vocês de onde é que vocês vêm e qual é a visão que vocês têm para o vosso futuro. E vejam a resposta de Agar ao anjo. Ela disse, versículo 8, e disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, veja o que responde o anjo, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Uau! Já vimos a história da Agar de início. Ela era uma serva, é entregue a Abraão, talvez não tenha sido fácil essa situação para ela. Ela engravida, aquilo sobe-lhe um pouquinho à cabeça, começa a tratar e a desprezar mal Sara. Sara fica bem chateada, quer dizer, veja comigo, quando nós temos uma ideia, nós temos consequências dessa ideia. Eu acho que esta história dá-nos muitas lições. Uma delas é esta, Sara teve uma ideia contrária à vontade de Deus. E agora ela está a sofrer as consequências dessa decisão que ela tomou, sim ou não? Irmãs, quando nós tomamos uma decisão e é contra a vontade de Deus, nós temos que saber que vai haver consequências. Posso ouvir um amém? Então vamos ter cuidado com as decisões que nós tomamos, porque nós sabemos que elas vão trazer consequências. Então Abraão disse a Sara, olha, agora safa-te, o problema foi teu, a ideia foi tua. Então Sara volta então a fazer o quê? A tratar mal Agar. Agar foge para o deserto e Deus diz-lhe de onde é que tu vens, porque quando fala aqui do anjo, está a falar de uma representação de Deus, de onde é que tu vens, para onde vais? Ou seja, qual é o teu passado e como é que tu vês o teu futuro? E Agar responde exatamente aquilo que está a passar-se no presente. Eu estou a fugir da minha senhora, eu estou a fugir de Sara. E o que é que o anjo lhe diz? Volta e humilha-te. Será que nós, mulheres, estamos dispostas a ouvir Deus a falar-nos e dizer, olha, volta e humilha-te? Isto está pesado hoje, não está, irmãs? Vamos lá com calma. Quantas estão a ser abençoadas? É para nós pensarmos. A serva Agar, ela ouve da parte do anjo, olha, volta e humilha-te. Volta e humilha-te. Então disse-lhe mais o anjo, veja só, ele diz para ela, volta, humilha-te e depois dá-lhe uma promessa. Diga comigo, promessa. Diga bem alto, promessa. E diz assim o versículo 10, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será um homem bravo. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava, tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Beer-lahai-roi, eis que está entre Cades e Bered. Agar deu um filho a Abraão, Abraão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. Veja,
Deus diz-lhe, olha, volta e humilha-te. Quer dizer que nós mais tarde vamos ver como a seguir acontece algo diferente com Agar. Mas a primeira coisa que temos que entender é que há tempos para todas as coisas. E naquele momento era importante que Agar voltasse. Era importante que Agar tivesse Ismael. Era importante que Agar estivesse junto com Abraão e Sara. Então, diga comigo, há tempos na minha vida e eu posso não compreender todos os tempos, mas eu preciso ser fiel a Deus. Agar, então, ela tem um encontro com o anjo no deserto, ela está fugida de Sara, está com medo, mas Deus manda-a voltar, humilhar-se e dar-lhe uma promessa. E a promessa é que o seu filho, ele vai ser também ele uma grande nação. Então, diga só assim comigo mais uma vez, no deserto, Deus dá uma promessa a Agar. Bem, diz que entretanto, agora nós continuássemos a ler, íamos ver que então Deus volta a falar com Abraão, muda-lhe o nome de Abraão para Abrão, chama-lhe pai de uma multidão, chama Sarai de Sara, que significa mãe de uma multidão. Diz que Sara até se ri um pouco com a situação, porque ela acha que não é assim muito possível, mas Deus volta a dar a promessa de um filho a Abraão, porque Ismael não era o filho da promessa, porque Deus tinha dado uma promessa a Abraão, que ia lhe dar um filho com Sara, certo? Essa era a promessa de Deus para Abraão. E nós continuássemos a ler, vamos ver então que finalmente no capítulo 21 nasce Isaac. Isaac é o filho de Abraão e Sara. Então, diga assim comigo, Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus tinha dado uma promessa a Abraão, que lhe ia dar um filho. Sara intrometeu-se, quis acelerar as coisas, teve uma má ideia e nasceu Ismael através de Agar. Só que o que eu quero mostrar-lhe aqui nesta tarde é que mesmo às vezes quando nós não compreendemos as coisas da vida, Deus tem sempre um propósito para todas as coisas. Você pode olhar para a sua vida e dizer, há propósito em mim. Há propósito mesmo nas coisas que eu não compreendo que se passaram na minha vida, mas há propósito para mim. Você pode dizer isso? Diga comigo, há propósito para a minha vida. Então aqui, quando nasce Isaac, em Gênesis 21, nós vamos realmente entrar naquilo que eu queria falar hoje com as irmãs. Em muitas situações da vida, parece que nós ficamos cegos diante dos problemas e não conseguimos ver uma solução à nossa frente. Por isso nós precisamos de pedir a Deus que nos mostre o que é que Ele está a ver nas nossas vidas. Porque os pensamentos e os caminhos de Deus são bem mais altos do que os nossos. Se você não conseguir entender o que está a acontecer na sua vida e não vê uma saída, e muitas vezes isso passa-se connosco, nós não percebermos o que é que está a acontecer, não vermos uma solução, então eu quero dizer-lhe, peça a Deus que se revele a si, que revele a sua vontade, e ela será sempre a melhor para a nossa vida. Amém? Então, pergunta a si mesmo agora, o que é que Deus vê na minha vida? Você tem os seus olhos físicos, você tem a sua forma de olhar para as coisas que lhe acontecem. Mas quantos aqui estão dispostos a dizer, eu quero ver o que Deus vê? Eu quero saber o que é que Deus está a ver no meio da minha situação. Nós já vimos que Agar disse que Deus era aquele que a estava a ver. Então, o que é que Deus vê que nós não conseguimos ver? Como é que será que Deus olha para nós? É verdade que nós muitas vezes não vemos como Deus vê, certo? Se nós fôssemos então a Gênesis capítulo 21, nós vamos ver que logo no início diz que o Senhor visitou Sara, que Sara deu a Abraão um filho no tempo determinado que Deus lhe tinha dito, quando ele deu a palavra a Abraão, diz que nasceu um menino e agora no versículo 8 de Gênesis 21 diz assim, e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaac.
Ai, irmãs, isto é quase uma novela, não é? Eu adoro ler a Bíblia e encontrar aqui quase cinema. Eu não sei onde é que estão os grandes, aquelas pessoas que escrevem os filmes, mas eles deviam ler a Bíblia, que eles iam encontrar aqui histórias, ou não. Vejam só, no dia, vamos pensar, Isaac foi desmamado e Abraão faz uma grande festa. Vamos pensar que é o dia do aniversário de Isaac. E Abraão faz uma grande festa para Isaac. E o que é que Sara vê? Diga lá, o que a Sara vê? O que é que a Sara vê? Vê que os dois irmãos, Isaac e Ismael, estão a brincar um com o outro. Diz que Ismael zombava. Ou seja, ele devia estar-se a rir, a gozar ou a fazer alguma coisa ao Isaac. Coisa de irmãos. Ali naquele caso, coisa de meio-irmãos, não é? Quem é que tem irmãos aqui? Nós sabemos como é que é, não é? Um puxa, o outro puxa a orelha, o outro diz que foi o outro. E assim estava Isaac e Ismael. Mas Sara, que já de lado para trás estava assim por aqui com Agar, aproveitou aquela situação e disse a Abraão: olha, vais mandar Agar e Ismael fora daqui. Porque eu não quero que Ismael e Isaac estejam juntos e partilhem da mesma herança, partilhem das mesmas coisas. E a Bíblia diz que Abraão, veja o que é que diz. Versículo 11. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Abraão não gostou que Sara dissesse aquilo. Afinal, Ismael era filho dele, ele queria-o perto. Agora diga assim comigo, mas Deus é Deus. Olhe só o que é que diz. Versículo 12. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porque é tua semente. Entendam isto, irmãs. Lá atrás, Deus apareceu a Agar e disse: volta e humilha-te. É necessário que Agar voltasse para aquele lugar e permanecesse ali com Abraão e com Sara, ainda que a relação entre as duas não fosse boa. Então diga assim comigo, às vezes, mesmo que a minha relação com alguém não seja boa, eu tenho que me manter lá. Uau! Certo? Às vezes no trabalho, na família, na escola, no emprego, em qualquer lado, há momentos em que nós pensamos, esta pessoa e eu, Só que Deus aí nos diz, volta para lá, é necessário que lá estejas. Anos mais tarde, Abraão, há pouco, naquela altura, Abraão tinha dito a Sara, faz o que tu quiseres. Se quiseres mandar a Agar embora, manda. E Deus disse, não, agora vais voltar para lá. Anos mais tarde, Sara diz, manda-a embora. E Abraão fica triste com isso. Agora já não quer que ele vá. A mesma pessoa, situações diferentes, anos diferentes, de repente Abraão já não queria que isso acontecesse. Mas Deus disse-lhe, bem diferente do que disse há uns anos atrás. Há uns anos ele disse a Agar, ficas ali. Agora Deus diz, não te preocupes com Agar, manda-a embora. Agora Deus diz, agora é o tempo sim de Agar ir embora. Diga comigo, há tempo para tudo, debaixo do sol. Nós precisamos de ver como Deus vê. Às vezes é tempo de ficar, outras vezes é tempo de ir. Às vezes é tempo de manter-nos naquela situação, outras vezes é tempo de sairmos daquele lugar. Então, o que importa é nós percebermos quando é Deus a falar. Porque a Agar, Deus falou, volta para lá. E agora é Deus outra vez que está a dizer a Abraão, eu sei que não é a tua vontade, eu sei que não é como tu estás a ver, mas agora é tempo de Agar ir embora. Uau! Então, Deus diz a Abraão, sim, agora é tempo de Agar ir, mas, diz o versículo 13, que ele lhe dá outra promessa sobre este filho. Ele diz, do filho desta serva eu farei uma nação. Então, Deus sempre tem uma promessa. Deus sempre faz aquilo que nós não conseguimos entender, porque nós não vemos como Deus vê. Quando Sara pede a Abraão que mande embora Agar e Ismael, Abraão fica triste e não viu o que Deus estava a fazer. Então Deus diz-lhe o quê? Não te pareça mal aos teus olhos, manda Agar embora.
Sabe aquelas coisas que nós achamos injustas, que nos feriram, que nós achamos que estão erradas? Você teve uma situação em que você diz, isto não é justo que me esteja a acontecer. Isto não é correto. Deus não vê essas coisas como nós vemos. Talvez Deus nos esteja a livrar de algo. Talvez seja necessário nós passarmos por aquilo para vivermos algo novo de Deus. Quantos querem algo novo de Deus? Algo novo. E quantos estão preparados para isso? Porque às vezes nós dizemos, eu quero o novo de Deus. Mas não estamos preparadas para saber que se tu queres o novo, vais ter que tirar o velho. Não há espaço dentro de nós para o novo e para o velho. Para vivermos o novo de Deus, temos que tirar fora o que é velho. Para vivermos uma nova experiência com Deus, temos que tirar as nossas ideias velhas e já passadas. Estamos preparadas para o novo? Agar foi para o deserto, diz o versículo 14 depois. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela se foi, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de umas árvores. E se foi, e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Vejam uma coisa, os olhos destas pessoas que nós estamos a ver, Abraão, Sara, Agar, eles estavam cegos. Sara estava cheia de inveja. Sara estava cheia de ciúmes, Sara estava cheia de amargura dentro dela. Era um misto de, ok, eu fiz isso, mas eu não queria fazer, mas agora já está feito, mas agora eu não quero aquela mulher aqui. Aquele misto de emoções. Abraão também estava um pouco triste, vemos que ele estava triste, ele estava com remorsos talvez, porque afinal usou Agar e foi a Sara, mas agora fez a asneira, Deus tinha-me dito para não fazer e agora eu já fiz e agora já está feito. Agar tinha angústia no coração dela, estava decepcionada porque afinal foi usada, mas ao mesmo tempo ela também se ensoberbeceu um bocadinho, pensava que agora ia ser grande estrela e afinal não foi nada, agora foi expulsa da sua casa. Meu Deus, eu estou aqui a contar-vos uma novela, os vossos olhos é, oh meu Deus, realmente, socorro. Coitada da Agar. Quantas estão comigo? Quantas estão a entender? Há aqui uma grande história com Agar. Os olhos destas pessoas, elas estão cegas. Eu quero dizer, qualquer uma destas coisas, amargura, inveja, ciúmes, decepção, medo, tudo isto cega os nossos olhos. Todas estas coisas não nos permitem ver o que Deus realmente está a fazer. E nós precisamos de cuidar do nosso coração. Diz à mulher que está ao teu lado, cuida do teu coração. Isso, diga à outra, cuida do teu coração. Porque nós quando não cuidamos do nosso coração, nós ficamos cegos. Cegos de inveja, cegos de medo, cegos de raiva. Há pessoas que fazem coisas loucas quando estão cegas de raiva. Você consegue ver nos olhos dela a raiva que há na pessoa. E a pessoa faz coisas desproporcionais. A angústia, a decepção. Parece que já medem as pessoas todas pela mesma medida. Tudo é igual. Os homens são todos iguais, diz uma mulher ferida. É ou não é? Você já viu uma mulher ferida com os homens? Com um homem? Ninguém. Oh meu Deus, vocês estão todas feridas, vamos lá. Uma mulher ferida com um homem, a seguir vai dizer assim, os homens são todos iguais. Não, é tudo mesmo farinha do mesmo saco. Não é o que nós dizemos? Porque fomos seccionadas uma vez. Então a mulher protege-se. Ela coloca-se blindada, guarda-se. Não, é tudo igual. Não. Porquê? Porque estamos cegas, não conseguimos ver. Porquê? Por causa da amargura, por causa das feridas, por causa daquilo que nos foi feito. Agora catalogamos tudo da mesma maneira. Diga comigo, cegos. É ou não é? Então estes sentimentos impedem-nos de ver o que fazemos e o que está realmente a acontecer connosco. E nós sabemos que o ser humano não consegue ver como Deus vê, porque a Bíblia diz que Deus vê o coração. Não é? Deus olha para as intenções do coração, Deus olha para o coração, não para as coisas que são externas. E a Bíblia também diz que quando nós nos tornamos espirituais,
nós conseguimos entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Diz que as coisas espirituais, está lá em 1 Coríntios, só os espirituais as entendem. Porquê? Porque diz a Bíblia que a carne e o espírito cogitam um contra o outro. Você tem uma carne e você tem um espírito? Então, faça uma coisa. Sabe aquela história de ganha o cão que comer melhor? Não é? Conta-se que naquelas lutas de cães, não é? Havia um cão que era considerado o mais forte, o mais temido. E quando chegou o dia portanto, da batalha, digamos assim, esse cão perdeu. E toda a gente apostava nele. E aquele cão perdeu. E toda a gente ficou, mas porquê? E o dono disse, é fácil. Não lhe dê de comer durante todo o tempo. Não lhe dê de comer durante semanas. Vai ver que apesar dele ser forte, ele fica fraco. Quem você alimenta mais, a sua carne ou o seu espírito? Se você alimenta mais a sua carne, mais os seus pensamentos malignos, se você alimenta mais isso, vai ficar mais forte. Agora contraria a carne e alimenta o seu espírito. Começa a alimentar-se mais com a palavra, a substituir os pensamentos malignos por pensamentos de Deus. E você vai ver quem vence. Vence o seu espírito. Amém? Então, diz a Bíblia que as coisas espirituais são para os espirituais. E as coisas de Deus só compreendemos de uma forma espiritual. Então, muitas vezes nós não vemos como Deus vê, porque os nossos olhos estão cegos por tantas coisas. Pelo medo, pela dúvida, pela falta de perdão, pela angústia, pela decepção, pela ira, pela amargura, pela inveja, pela tristeza. Todos estes sentimentos cegam a nossa vida. E isto não nos permite ver a solução para os nossos problemas. Nós precisamos de clamar a Deus para vermos as coisas na perspectiva de Deus. Sabe, tudo vai ser diferente na sua vida quando nós conseguirmos ver como Ele vê. Eu não sei que situação você está a viver hoje, mas se você parasse de olhar para o que está a viver hoje com os seus olhos e pedisse a Deus, dá-me a tua perspectiva sobre as coisas, talvez você vá descobrir que a forma como você vê é bem diferente daquilo que Deus vê. Quando nós estamos a ler esta história de Agar, nós poderíamos ter inúmeras opiniões sobre o assunto, sim ou não? Nós podíamos dizer, epá, a Sara passou-se. Ou dizer assim, olha, coitada, também teve a ideia e agora... Ou então, coitadinha da Agar. Não, se isto fosse uma conversa de mulheres à mesa e estivéssemos a falar de Agar. Porque às vezes, digam lá, as mulheres às vezes gostam de conversar, né? Ainda por cima Agar. Tu não sabes aquela agora? Andou lá metida com o Abrão e agora queixa-se. Então a Sara, coitada, a Sara tem que se impor, tem que lutar pelo que é dela. E outra mulher diz, está bem, mas coitada, também a Sara é refilona. É assim ou não é as conversas das mulheres? Ajudem-me, irmãs, é ou não é? Nós poderíamos ter muitas opiniões, mas sabe, a que mais importa e a que mais ressalta é aquilo que Deus tem. Em cada situação, a vontade dele é soberana. E a forma como ele vê as coisas não é como nós vemos. Amém? Então, nós precisamos de pedir a Deus que nos mostre como Ele está a ver. Levanta assim a sua mão e diga, Deus, mostra-me o que Tu vês sobre cada área da minha vida. Amém? Amém. Depois, então, nós estamos aqui a ver que, então, capítulo 21, versículo 13, Deus diz a Abraão, ok, manda Agar embora. E diz então o versículo 14 que Abraão se levanta de manhã, pega em pão, pega em água, chama Agar, chama o filho Ismael, dá-lhes o pão, dá-lhes a água e manda-os embora. Conversa de mulheres agora, parênteses, ganda lata, não é? Abraão agora pega em pão e água e rua daqui para fora. Diz que ela se foi andando errante no deserto. Andando errante no deserto. Agar sai daquele lugar com um filho pequenino na mão, com água e pão. É expulsa da sua própria casa e agora anda errante no deserto. Ela não sabe para onde vai, ela não sabe o que vai fazer, ela não sabe o que vai acontecer à vida dela. Você alguma vez esteve assim na vida? Um momento na sua vida que você diz, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei qual é o meu futuro, o que é que eu vou fazer agora com uma criança com água e pão? E ela disse, nós vamos comer e beber até morrer.
Então já lemos, que ela anda errante no deserto e consumida a água, ou seja, já depois da água bebida, pão comido, ela lançou o menino debaixo de umas árvores e foi embora. Afastou-se à distância de um tiro de arco, portanto ela ainda se afastou a uma grande distância. E diz que não veja eu morrer o menino. Eu não sei quantas mães estão aqui, mas eu pergunto-me, quantas mães deixariam um filho debaixo de uma árvore, debaixo de um arbusto, afastam-se para não o ver morrer? Eu não sei de você, mãe, mas eu acho que eu não iria embora e deixá-lo ali para morrer. Sim ou não? Mas isto mostra-nos outra coisa, mulheres. Quando nós estamos tão cegas, a tristeza nos abala, não sabermos o futuro, não sabermos o que está à nossa frente, isso faz com que nós fiquemos tão cegas que não vemos coisas elementares. Agar estava disposta a deixar o filho e fugir, ela só não queria vê-lo morrer. Sabe o que isso se chama? Desespero. Eu não sei se você alguma vez esteve desesperada na vida, mas quando estamos desesperados, fazemos coisas impensáveis. Agar fez uma coisa impensável, deixar o filho para morrer e ir embora. E nós vemos muitos casos, crianças abandonadas, isto e aquilo, tantas histórias de famílias. Porquê? Por causa do desespero. E também às vezes por causa do orgulho. E às vezes também por causa de situações que a pessoa não sabe controlar e ela toma decisões precipitadas. É ou não é, irmãs? É assim ou não é? Então, Agar afasta-se e nós vemos outra coisa aqui, que Deus vê o que nós não podemos ver. Se primeiro nós dizemos que não vemos como Deus vê, nós temos que saber também que Deus vê aquilo que nós não podemos ver. Enquanto Agar e Ismael estavam ali sozinhos no deserto, o versículo 17 vem dizer: e ouviu Deus a voz do menino. Diga comigo, Deus ouviu a voz do menino. Onde é que ele estava? Abandonado pela mãe, certo? Ela deixou numas árvores, ela fugiu, ela não o queria ver morrer. E a Bíblia relata que Deus ouviu a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Eu quando estava a ler isto, eu pensei, meu Deus, eu quase que sinto vergonha quando ouço. Parece que eu consigo ouvir Deus, sabe? Quando nós estamos assim naquele desespero. Não sabemos o que fazer da vida. Mesmo desesperadas. E Deus diz assim, o que é que tens? Sentíamos um bocadinho mal se Deus viesse ter connosco e nós dizíamos logo, então não vês o que é que eu tenho? Não vês a desgraça que está a acontecer na minha vida? Mas Deus vem na sua calmaria e diz, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ele está a dizer, olha, mas o que é que foi? Mas estás assim porquê? Não estou a perceber. Eu vou-lhe fazer uma pergunta. Onde é que Agar soube que ia ter Ismael? Lembra-se da história do início. Onde? Onde é que Deus lhe disse, estás grávida, vai-se chamar Ismael, farei dele uma grande nação? Onde? No deserto. Agora, novamente no deserto, ela está desesperada. E Deus diz, o que é que foi? Tu não sabes o que é que eu te prometi. Sabe, às vezes nós entramos naquele desespero e Deus está a dizer, não estou a perceber. Mas afinal, o que é que tu tens, Agar? O que é que eu te disse? Eu não te disse que iria fazer de Ismael uma grande nação? Estás a temer o quê, afinal? Eu já não sou Deus? Você tem uma promessa de Deus na sua vida? Tem ou não? Irmãs, tem ou não? Vocês estão a adorar a minha novela. Eu vou escrever uma história. Estou a brincar. História da vida da Agar. Irmãs, olhem para mim. Você tem uma promessa? Às vezes a promessa é nos dada no deserto. Quando nós estamos lá no deserto, no início, ela estava cheia de medo da sua senhora. Não sabia o que é que havia de fazer. Era um misto de, ok, eu sei que me exaltei um bocadinho, mas eu também, pronto, olha, não sei bem, desculpa lá, Deus. E Deus disse-lhe, volta para lá, porque tu vais ter um filho, tu vais ter uma grande nação nas tuas mãos. O tempo passou. O tempo já passou um pouquinho.
E você às vezes diz, eu já não sei bem se Deus cumpre promessas, se não cumpre, porque isto está a demorar um pouquinho. Alguém está assim às vezes a pensar que Deus demora um pouquinho? Ela volta ao deserto, em desespero, abandona o filho que Deus tinha dito que ele ia ser uma grande nação, e ele diz, vamos morrer, porque eu nem quero vê-lo morrer. E Deus aparece e diz, o que é que tu tens? Eu gosto daquela frase que diz que bradou, gritou e disse, o que é que tens, Agar? O que é que tens? O que é que se passa contigo? Porquê é que estás assim? Às vezes nós achamos, deixa-me dizer-lhe isto, irmãs, eu sei que nós, como mulheres ainda mais, com aquelas emoções todas à flor da nossa pele, nós somos um pouquinho mais chorosas, é ou não é? Somos assim um pouquinho mais de reclamar. Não? Está aqui alguma mulher parecida comigo? Obrigada. Somos assim um pouquinho mais de... E às vezes nós pensamos que Deus vai vir e vai dizer, minha filha, anda cá, coitadinha de ti, eu sei que está a ser duro. Mas eu estou aqui e para provar-te o meu amor, eu vou fazer uma pomba passar no teu quarto. Estou a brincar. E nós dizíamos, ora aí está, isso é que era uma pomba, alguma coisa, um anjo do céu que me aparecesse, alguma coisa. Às vezes pensamos que Deus vai dizer assim, filha, magoaram-te, foi? E nós, Deus, magoaram-me tanto, foi lá na igreja. Foi, filha. Como nós às vezes fazemos com as crianças, achamos que Deus vai aparecer na sua soberania e majestade e dizer, foi, filhinha, não digas isso, não foi por mal. Foi, Deus, foi horrível, tu não viste nada, estavas atento com outra coisa qualquer, tu nem tens noção como foi, Deus. Ou então estamos a reclamar de outra coisa qualquer. Mas Deus não é assim. Sabe, numa outra história, mas não tenho paciência, não vou contar a história toda, mas há uma parte na história na história de vida de Elias, que ele também tem um momento assim de entrar numa caverna e dizer, ai, quero morrer, estou muito, muito cansado, estou sozinho, ninguém gosta de mim, vou morrer, a Jezabel vai me matar. E diz a Bíblia que Deus disse, olha, dorme um bocadinho, acalma-te, vai dormir. Ele acordou, pensava que já tinha morrido, mas afinal ainda acordou. E o anjo veio, deu-lhe de comer, dormiu mais um pouquinho. E depois Deus diz-lhe, o que é que estás aqui a fazer? Anda-te embora, homem, que ainda há muita coisa para fazer. Ainda tens reis para levantar, ainda tens profetas para levantar. Ainda há muito para fazer. Diga aí à sua irmã, há muito para fazer, minha irmã. Achavas que Deus ia chegar ao pé de ti e dizer, coitadinha de ti, estás cansadinha, eu estou muito cansada. Eu sei, eu sou o próprio Deus e olha, tive que descansar no 7º dia porque estava estourada. E nós dizemos, pois é isto, tu estás a ver a minha vida, tu olha só para a minha vida, eu peço-te uma coisa que tu não me dás, eu não estou a perceber. E ele diz, pois é, filha, desculpa, tenho andado um bocadinho perdido. Não, Deus não diz isso, pois não, irmãos. É que Deus tem a soberania, Ele sabe todas as coisas. Então Agar naquele desespero, está no deserto, deixa o filho de lado, espera que ele morra. E Deus diz, o que é que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Enquanto Agar e Ismael estavam sozinhos no deserto, Deus ouviu a voz do menino. Agar pensava que na sua solidão ninguém a ia ver, não se ia ouvir o choro da criança, mas Deus estava ali. Diga, irmã, deixa-me dizer-lhe, mesmo no meio do deserto, em que você não sabe qual é o passo seguinte a dar, Deus está ali. Você pode olhar para a sua vida e dizer, Deus está comigo. Deus está comigo. Deus estava ali presente e ouviu a voz da criança. Sabe, Deus ouve quando nós pensamos que ninguém está a ouvir. Deus está a ouvir quando você faz a sua oração em que você pensa que está sozinho, isolado. Deus está a ouvir o seu coração. Deus está a ouvir a sua oração. Deus pode ver todas as coisas, porque Ele está em todo lugar. Nós não conseguimos ver melhor porque os nossos caminhos são bem diferentes, são bem terrenos, são bem mais inferiores do que os pensamentos de Deus. Então Deus disse a Agar, o que é que tens, Agar? Não temas. Sabe, Deus não desvalorizou o que Agar sentia.
Deus não estava a dizer, olha, não pode estar assim, é bem feita, também fizeste asneiras. Deus não está a dizer isso a Agar, mas Deus também não está a dizer, olha, pronto, Agar, deixa lá. Deus não desvaloriza o que Agar sente, mas ele fala a ver as coisas com outros olhos. Ele sabia o que Agar tinha, mas fê-la ver que ele estava com ela. Por isso ele disse, não temas. Eu quero dizer-lhe, isto não significa que Deus despreza o que você sente. Há pouco eu brincava, mas quantos de nós temos momentos difíceis? E temos que ir ao nosso Pai e chorar. Temos que ir ao nosso Pai e dizer, Pai, ajuda-me, não aguento, estou cansado, não tenho mais forças. Mas também temos que dizer, Deus, mas a minha confiança está em Ti. Porque nós sabemos que Deus nos está a ouvir. Você pode crer nisso, que assim como Agar estava no deserto e Deus ouviu a voz daquela criança, Deus também ouve a nossa voz quando nós estamos clamando por Ele. Amém? Quando Deus ainda falou com Agar em relação àquilo que ele via para o futuro, anunciando que o filho Ismael também se tornaria uma grande nação. Veja o que diz o versículo 18. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Veja, Deus dá-lhe uma promessa. Deus chega até ela, Deus diz-lhe, não temas, eu estou aqui, eu ouvi o clamor daquela criança, e a seguir ele relembra-lhe aquela promessa que ele já lhe tinha dado. Eu farei desta criança uma grande nação, eu farei de Ismael uma grande nação. Então, a ordem de Deus para esta mulher foi clara. Sabe, quando Deus diz a ela, Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está, ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Sabe, às vezes Deus encontra-nos num lugar. Agar estava num lugar onde ela não tinha perspectiva de futuro. Ela só tinha conhecimento do passado dela. O futuro dela era incerto, porque ela não sabia o que ia acontecer. Ela só pensava que o destino deles era morrer. Mas quando Deus lhe dá uma promessa, Deus fala ver o futuro. Porque se Deus ia fazer uma grande nação de Ismael, ele não iria ficar ali, ele não ia morrer naquele deserto, ele ia cumprir um grande chamado que Deus tinha para a vida dele. Então diga assim comigo, eu não vou morrer no deserto, porque Deus tem uma promessa para a minha vida, para a minha casa, para a minha história. E diga aí à sua irmã, Deus tem uma promessa sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história, e tu vais cumpri-la, e não vais morrer no deserto. Amém? Posso ouvir um amém destas mulheres de fé aqui? Amém? A história de Agar e de Ismael não ia terminar assim, porque Deus ainda tinha mais para eles. Então, veja a ordem que Deus dá a Agar. Diga comigo, ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão. São 3 ordens que Deus dá. Agar está desesperada, Agar está a chorar, Agar não tem futuro, ou não consegue ver o futuro. Mas Deus diz-lhe, eu estou contigo, não temas, mas há uma coisa que tens que ser tu a fazer. Diga assim comigo, Deus tem uma promessa, Deus tem coisas para fazer comigo, Deus consegue ver o meu futuro, mas há coisas que tenho que ser eu a fazer. Amém? O que é que então Deus diz a Agar? Diz, erga-te. Diga a alguém que está ao seu lado, levanta-te. Se ela estiver com um ar assim mais pesado, você diz, não, vamos dizer bem hoje. Levanta-te, ergue-te. Levanta-te na tua vida, levanta-te nas tuas emoções, levanta-te. Irmãs, vocês não estão com um ar de quem se vai levantar. Vamos lá, levanta-te, ergue-te, levanta-te. Ainda não ouço essas minhas assim poderosas. Vamos lá, levanta-te. Muito bem. Levanta-te. Depois diz, levanta o moço, pega-lhe pela mão.
Sabe, Deus está a dizer, Deus sempre nos exorta a levantar-nos. Deus sempre nos diz, não desistas, vamos lá. Muitas vezes na Bíblia nós vemos Jesus curava o enfermo e dizia, levanta-te e anda. Deus disse a Josué, vá, agora isto está nas tuas mãos, esforça-te, tem bom ânimo, vá, caminha. Diga à sua irmã, caminha, esforça-te, anima-te, levanta-te, ergue-te. Essa é a mensagem de Deus para as suas filhas nesta tarde. Levanta-te, ergue-te. E no caso de Agar, Deus diz especificamente, levanta o moço e pega-lhe pela mão. Deus está a dizer a Agar, levanta-te e assume as tuas responsabilidades. Porque aquela criança era responsabilidade de Agar, sim ou não? Então Deus diz, vais-te levantar, vais-te erguer, vais pegar, vais levantar essa criança e vais caminhar com ela, porque ela é tua responsabilidade. Posso ouvir um amém? Você tem responsabilidades. Deus está a dizer, levanta-te e toma as tuas responsabilidades. Pega na mão desta criança, caminha com ela, porque é dela que eu farei uma grande nação. A promessa está sobre ela. Portanto, levanta-te, pega na promessa e caminha com ela. Ergue-te, levanta a promessa e caminha com ela, porque eu farei uma grande nação através dela. Ou seja, eu tenho uma grande promessa, eu tenho algo maravilhoso para fazer na vida dele através de ti. Agar. Por isso, levanta-te. Sabe, Deus é um Deus de gerações. Ele nunca se perde. Amém? Ele sempre faz as coisas de forma geracional. Então dá uma responsabilidade a Agar. Às vezes, irmãs, nós não queremos assumir as nossas responsabilidades. Às vezes queremos sair das situações rápido. Às vezes não olhamos para as consequências dos nossos atos. Às vezes nós só queremos lavar as mãos. Posso ouvir assim é verdade? Um amém não, que a gente não concorda. Mas é verdade ou não é? Às vezes queremos levantar rápido e sair. Não tenho nada com isso. Eu não sei. Mas Deus está a dizer, não, levanta-te e assume as tuas responsabilidades. Porque Deus tem um plano para tudo. E sabe, Deus ainda não tinha acabado com Agar nem com Ismael. E também ainda não acabou consigo. Diga a alguém que está ao seu lado, Deus não acabou contigo. A história ainda tem que ser escrita. Tu ainda vais fazer mais. Diga-lhe, erga-te, levanta-te, assume as tuas responsabilidades, caminha com Deus. Amém? O versículo 19 vai dizer assim, e abriu-lhe Deus os olhos. Uau! Abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E se foi e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. É interessante nós vermos isto. Agar já não imaginava como seria o seu futuro. Pensou que o sonho estava perdido, até que Deus lhe abriu os olhos. Quando Deus abre os olhos a esta mulher, o que é que ela vê? Um poço de água. O que é que lhe faltava? Água. Ela sabia que ia morrer, nós lemos ali, quando a água esgotou. Quando a água esgotou, ela pensou, vamos morrer. Mas quando ela tem um encontro com Deus, Deus abre-lhe os olhos, do que ela vê? Água. Você e eu, quando temos um encontro com Deus, vemos aquilo que pensávamos que estava perdido. Quando você tem um encontro com Deus, Deus abre-lhe os olhos para você ver aquilo que lhe faz falta. Nós não sabemos se Deus fez aparecer o poço, a água, se ela realmente não via. Sabe, antigamente também era comum eles taparem os poços. Não sei como, nem sei como Deus fez, só sei o que está na Bíblia. Abriu-lhe Deus os olhos e ela viu um poço de água. E se foi e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Ela estava cega pela tristeza. Ela não conseguia ver o poço até que Deus lhe o mostrou. Sabe, irmã, nós estamos aqui hoje a falar sobre o que é que Deus vê que nós não vemos. E talvez muitas de nós estamos aqui hoje, precisamos de pedir a Deus, mostra-me o que tu vês.
Porque eu não vejo. Eu estou nesta situação e eu só vejo isto, isto e isto. Eu só vejo o futuro a ser assim, assim, assim. Eu não vejo a solução. Eu não sei como é que vai acontecer. Eu faço contas, eu imagino, eu penso, mas não saio desta situação. Eu não consigo ver solução para a minha vida. Mas Deus está a mostrar-nos que quando nós vamos a Ele, Deus abre-nos os olhos para ver como Ele vê. Sabe, irmã, quando eu estava a estudar tudo isto, eu só pensava, Deus, mostra-me o que eu não consigo ver. Porque eu olho e eu vejo uma coisa, eu olho e vejo uma situação, eu olho e até via que esta situação era melhor para mim, mas eu não estou nela, estou nesta. Então por que eu não consigo chegar àquela? Deus, mostra-me. Há aqui alguém que quer clamar isso hoje a Deus? Mostra-me. Aquele poço foi a solução dos seus problemas porque ela se estabeleceu naquele local. Diz então a Bíblia no resto dos versículos 20 e 21. Era Deus com um moço que cresceu e habitou no deserto. E foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Então, vemos que o seu filho Ismael também morou ali com ela e tornou-se flecheiro. Para quê? Exatamente para proteger a propriedade que eles tinham. Entretanto, ele casou-se e constituiu família. Portanto, houve um momento na vida de Agar que ela não conseguia ver o futuro. Mas de repente, eis que o futuro está ali à porta. Eis que o futuro se torna ali tão, tão perto. Deus fala ver aquele poço, ou Deus faz de ver aquela água, e ali mesmo naquele lugar, eles estabeleceram a sua família. Quando nós estamos cegos pelos problemas da vida, nós pensamos que vai acabar tudo. Sim ou não? Já teve esse momento em que você viu tanto problema que você disse, já não dá mais. Acabou, não vai haver solução, nunca mais vai acontecer aquilo nem aquilo que eu esperava, porque nós não vemos solução. Pensamos que tudo vai terminar, mas o Senhor nos mostra a solução, mesmo no meio da sequidão da vida, mesmo no meio do deserto. Talvez hoje você esteja a sentir-se num deserto. Talvez hoje você se sinta assim, sem saída, para onde ir. O sonho que você tinha parece ter terminado. Mas Deus pode mostrar uma fonte de onde você poderá saciar e viver feliz na presença de Deus. Jesus prometeu que se nós crescêssemos nele, que de nós sairia uma fonte que jorrava para a vida eterna. Ou seja, quando nós temos Jesus na nossa vida, nunca nos falta a água viva, porque ela é algo que brota continuamente na nossa vida. Quando você e eu temos Jesus, nós podemos pensar às vezes que estamos no deserto, mas nós só temos que ir à fonte, que é Jesus. Talvez nesta tarde você se possa sentir identificada com Agar em algum momento da sua vida. Talvez às vezes você se sinta nesse deserto, sem rumo, sem projetos, com os sonhos cancelados, com o futuro incerto. Mas Deus está a dizer-lhe, calma, minha filha. Diga a alguém que está ao seu lado, calma. Diga a outra, calma. Ou então seja assim mais como Deus e diga assim, que tens? Se você souber o nome da sua irmã, diga-lhe, que tens? Maria, que tens? Diga-lhe assim, tu não sabes que Deus está contigo? Vai, irmãs, digam lá umas para as outras, tu não sabes que Deus está contigo? Tu não sabes que Deus está contigo? Você sabe ou não? Quantas sabem que Deus está consigo? Deus quer fluir na sua vida e quer satisfazê-la plenamente. Então, você hoje está sedenta e não consegue ver uma solução? Jesus é a fonte de água viva que o satisfaz. Eu trouxe esta mensagem, trouxe esta mulher para aqui hoje, porque eu creio que muitas vezes a história de Agar se repete em nós. Quantas podem dizer que em algum momento na vida falharam? Todas, não é? Quantos em algum momento tomaram decisões precipitadas? Todas nós. Outra coisa, quantas de nós podem dizer hoje, é verdade que às vezes tantos sentimentos,
como a tristeza, a decepção, o medo, a raiva, os ciúmes, a inveja, que também passa por nós, mas não vamos dizer que somos todas santas, não é? Às vezes sentimos ciúmes, inveja, talvez até a traição nos tenha nos colocado cegas. Às vezes, como se diz, fica a desilusão por uma pessoa, a desilusão por uma situação que nós tínhamos colocado todo o nosso coração ali e fomos decepcionadas. Traição, não falo só de marido e mulher, há traição também de sonhos, há traição quando você coloca a expectativa, a confiança numa pessoa. Você contou um segredo a alguém e essa pessoa foi contar esse segredo a outra e você se sentiu decepcionada, você se sentiu traída, você se sentiu triste. Todas essas coisas passam na nossa vida, sim ou não? Qual é o grande problema? Ficarmos cegas. Cegas por esses sentimentos, cegas por isso e tornamos-nos quase como pessoas que caminham, mas elas não veem solução. Elas caminham, mas não têm perspectiva de futuro. Elas caminham nesta terra como aquela mulher caminhou no deserto, errante, sem saber para onde ir, sem saber o futuro, sem saber o destino. E hoje, minha irmã, eu creio do meu coração que Deus quer dar-lhe destino. Deus quer dar-lhe propósito. Deus quer dizer-lhe que há esperança. Deus quer dizer-lhe que há um futuro e que você não tem que ficar presa, a ficar cega de não experimentar sequer o novo de Deus por causa dos seus medos, por causa dos seus receios. Deus tem o melhor para a sua vida. Amém? Você pode largar aí agora um pouquinho as suas coisas, fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça diante de Deus. Eu creio que trouxe uma mensagem curta, mas extremamente focada naquilo que Deus quer falar com cada uma de nós hoje. E a oração que eu quero convidá-la a fazer é simples. Deus, abre os meus olhos. Eu quero ver como tu vês. Comece a trazer a presença de Deus agora a assuntos da sua vida, a situações da sua vida em que você se sente assim, errante no deserto. Você não vê futuro, você não tem perspectiva do futuro. Você não consegue ver o que é que Deus quererá fazer comigo. Parece até que coisas que sucederam na sua vida e que não eram o que você pensava que ia acontecer. Então é como você se sentisse cortado nessa área. Como isto aconteceu comigo, já não pode fazer mais. Talvez você se identifique com Agar nesta tarde. E você às vezes sinta como Agar se sentiu, com medo. Agar sentiu-se sozinha. Agar estava decepcionada. Agar foi expulsa para o deserto. Talvez você também tenha tido momentos na sua vida em que parece que alguém a empurrou para fora. E também quero dizer que talvez você esteja aqui e que talvez possa pensar e possa hoje entender que há tempo para tudo. E que às vezes há um tempo em que nós temos que permanecer. Há um tempo que é de Deus nós irmos. Ou seja, Deus tem o comando de todas as coisas. E quando nós não percebemos o que Ele está a fazer, Ele é aquele Deus que pode reverter a maldição em bênção. Deixe-se ficar aí com a sua cabeça baixa diante de Deus. Comece a trazer à presença dEle esses assuntos. E à medida que você vai pensando naquilo que você não consegue perceber, que você não vê futuro, vá dizendo: Deus, eu rendo esse assunto a Ti. Abre os meus olhos para que eu veja como Tu vês. E sabe, somente Deus pode iluminar os olhos dos nossos corações. Peça ao Senhor hoje que lhe mostre o que é que está a ver para a sua vida. O que é que Tu vês para a minha vida, Deus? E peça a Ele que aponte a direção para onde ir. Deus é o único que sabe o nosso futuro. Embora você não possa ver o que será da sua vida, embora você não consiga ver o futuro,
Deus sabe o que tem para si e sempre serão planos de paz e não de mal.